Oi, oi para você, sincericida, o ouvinte do podcast Sincericídio Literário. Você chegou no lugar certo, na hora certa. Aqui nós trocamos ideias, eu, Vânia Nunes, copydesk, revisora e tradutora de livros, e a Moira Bianchi, escritora de romances contemporâneo e de época. Nós trocamos ideias sobre livros, tudo que gira em torno desse universo maravilhoso das letras, e a gente também acaba entrando e dando nosso pitaco nos filmes e principalmente nas famílias reais pelo mundo. Seja muito bem-vindo, prepara a pipoca ou o vinhozinho, porque às vezes o assunto é mais pesado, e vamos conversar durante algum tempo. Muito obrigada pela sua presença. Oi, dona Moira, tudo bom? Oi, Vânia, como você está? Estamos todos bem. E do seu lado? Ai, Alguma graças a novidade? Deus. Não, assim, né? Igual macaco, né? De boleto em boleto, a gente vai, né? Ah, entendi. Bom, vamos dar boas-vindas, né? Dar as boas-vindas para o Isso, pessoal hoje. isso. Vamos começar aqui, né, Vânia? Nossa hora é boleto free, puro escapismo. Exatamente. E, pela votação já ficou decidido que somos todos sincericidas. Opa! Ok. Então, damos boas-vindas a você, que você esteja tudo bem na sua casa aí, com seu pessoal, no seu trabalho, na sua vida, com seu gatinho, com seu cachorrinho, com todo mundo, né? Eu acho legal quando o pessoal compartilha com a gente de que maneira eles nos escutam. Sim, isso é muito Então, legal. tem o povo que faz as caminhadas, que faz a ginástica na academia, tem o povo que faz faxina, tem um povo que nos leva no banheiro. Leva, olha, vou te falar, a gente vai, né? A gente já até falou que isso é muito legal, porque o que a gente quer é isso mesmo, né, Vânia? É. A gente quer fazer parte, assim, da sua vida e do seu momento, porque é o nosso momento também de relax, né? Como se a gente estivesse ligando para uma amiga e batendo papo. É. E Só que tem um momento extra que eu quero até compartilhar aqui rapidinho, assim, obviamente sem falar o nome da pessoa, é que caso você esteja nos escutando e você está passando por um período assim de ou você mesmo, ou alguém da tua família que está doente, que está internado, e aí você vem ouvir a gente para tentar ter um momento de up, né? Aquele momento assim, vamos ter o nosso momento positivo, né? Muito obrigada pela sua companhia. E a gente, isso é do lado de maravilhoso. cá, a gente já está emanando muitas energias positivas para quem quer que esteja doente possa melhorar logo. E estamos na Quaresma de São Miguel. A oração agora é especialmente poderosa. Opa, beleza. Vamos orar mesmo. Então, Vânia, olha só. É um assunto que eu já tem 100 dias que eu estou te falando que eu queria conversar sobre isso. Na verdade, 108 dias, que é a greve dos roteiristas lá de Hollywood. Parece, Hollywood não, dos Estados Unidos de maneira geral, né? Porque é a greve do sindicato. Parece que não tem nada a ver com a gente, que é uma palhaçada, mas na verdade tem muito a ver com a gente. Primeiro, que aqui, né, no Brasil, a gente age, a gente tem um ágio do que acontece nos Estados Unidos. Até hoje a gente tem isso. Que é o que acontece lá no ano que vem chega aqui. Certo. E esse momento lá que eles estão vivendo é assim. O primeiro que eu acho que Hollywood, né, saiu da casinha assim, virou assim querendo ditar regras. Eu até acho, sabe, Vânia, que era mais fácil você ser fã das pessoas quando você não conhecia as pessoas. Porque depois que você pega intimidade, dá um ranço. O sujeito fez aquele filme lindo de morrer. Eu nem gosto da atriz, eu acho a atriz chatinha pra caramba, a Witherspoon. Mas fez aquele filme lindo de morrer, que ela é uma fantasminha na casa e ela tá em coma e ela fala, ai, mas que coisa linda,
Ainda tem a música do The Cure, maravilhoso. Aí o sujeito vai pro Twitter, pronto, estragou. Estragou o filme pra mim, eu não consigo mais ver. Mas que idiota que vende tweet daquela... Só pode ser vendido, porque ele não pode pensar aquelas coisas que ele tuita. Então, quando a gente não conhecia as pessoas, eu acho que era mais fácil a gente ser fã. E eu tô falando isso porque nessa greve de roteiristas, a gente percebe como a indústria de Hollywood tá, parece que caindo aos pedaços, porque a gente até já falou um pouco da Disney num outro episódio. E você vê que os roteiristas estão há 108 dias em greve, achando que o mundo ia parar porque eles não estão escrevendo seriados e filmes. E quem eles queriam ferir, que eram os streamings, estão indo muito bem, obrigada. E quando eles voltarem, Vânia, o que vai sobrar para eles? Porque a indústria, dane-se, entendeu? Tem uma série da Netflix, eu não sei se é aquela série de Jesus, porque eu tô meio por fora, né, das séries mais modernosas. Mas eu lembro que eu ouvi a notícia que uma dessas séries que estava em gravação conseguiu uma liminar na justiça para continuar gravando apesar da greve. Pois é, então... ou seja, alguém já furou o circo, né? E se um consegue, na jurisprudência americana, outros que vão ver os seus calendários de lançamento atrasarem demais, vão começar a querer furar também. Então, olha só. Deixa eu te falar uma parada, você que está ouvindo a gente. A gente não vai conseguir te dar aqui detalhes muito detalhosos do que está acontecendo lá. Porque né, a gente está aqui fazendo um apanhado geral. Se você quiser seguir os detalhes mesmo, tem o Dali, tem o pessoal do WDW, que é um pessoal muito interessado nisso. Eu posso botar os links aqui embaixo e você vai se explicar. O que a gente quer comentar aqui é assim, que essa greve, eles fazem uns pedidos que é mais ou menos o que o autor indie vem reclamando da Amazon há um tempão. E aí você vê que é um problema ou uma situação, não sei se é exatamente um problema, é uma situação que engloba todo mundo, então vira uma atualidade, é isso que eu quero dizer. Porque mas são os roteiristas dos Estados Unidos, nem vou ouvir esse podcast. Não, peraí, ouve sim, porque é bacana, olha só. Eles pedem várias coisas difumadas lá, como, por exemplo, toda produção tem que ter uma sala de roteiristas com 10 roteiristas, mesmo que não precise de 10 pessoas escrevendo. Eles têm que ter. E dentre esses 10, não sei quantos por cento tem que ser alienígena, tem que ser jacaré, tem que ser não sei o quê, sabe? Assim, tem um monte de lacuna para você cumprir. No caso, a diversidade. Tem que ter de tudo um pouco. Exato, tem uma porcentagem, eles querem que isso seja uma lei, entendeu? Deles. Mas aí eles falam umas coisas, Vânia, por exemplo, que a inteligência artificial tem que ser uma ferramenta e não o responsável por escrever as coisas. E isso também a gente já falou no nosso episódio de inteligência artificial. E por acaso eu vi uma análise muito interessante, um artigo falando que é porque agora está no boom da inteligência artificial regenerativa, né? Mas que daqui a pouco ela vai ser um plus no currículo das pessoas, sabe assim? Pessoa sabe mexer com CorelDRAW, pessoa sabe mexer com Canva, pessoa sabe mexer craque em Excel e sabe mexer em ChatGPT, por exemplo. Entendeu? Não vai ser, o ChatGPT não vai tomar o lugar da pessoa, ele vai ser uma qualificação das pessoas. Eu achei a análise muito boa, muito sã, sabe? Porque é isso mesmo que vai ser. E o que os roteiristas pedem é isso. Eles querem que isso seja regulamentado
como um plus. E essa semana começou agora, né? Semana passada, um juiz federal lá nos Estados Unidos já bateu o martelo dizendo que nada gerado por inteligência artificial pode ser registrado com propriedade intelectual. Que também é muito interessante. Por quê? A inteligência artificial, ela gera uma imagem, um texto, uma pesquisa, baseado no que ela encontra nas redes, na internet. Uhum. Então, ela não cria, ela compõe, entendeu? Certo. Agora, imagina que você está fazendo assim, escrevendo um seriado ou um livro, tipo Agatha Christie, tipo CSI, NCIS, essas coisas assim de crime. Certo. Tem lá o fulaninho, conhece fulaninho, tem um time, tá lá na polícia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem uma cena de crime. A cena de crime é uma descrição. É que nem assim, fulana, princesa, não sei o que, chegou no castelo do príncipe. Aí tem uma descrição. Isso a inteligência artificial pode fazer. Porque não está criando ali uma coisa miraculosa, sabe? Está descrevendo o corpo deitado de cúbito dorsal, com perfuração na traqueia, não sei o que lá, nananana. E é isso que os roteiristas querem deixar claro, que aonde essa ferramenta pode ser usada como ferramenta e não como o meio final, não como o criador. E além disso, Vânia, eles pedem, então eu já falei, né, que eles pedem uma sala enorme de redatores, mesmo que o programa não precise. Eles querem acertar a IA e eles estão com uma discussão de residuais. E isso é uma coisa que afeta muito a gente, autor, indie, que vende e vende online. Vende na Amazon, vende no Google, vende no iBooks, enfim. Que é um negócio assim. E aí eu me lembro que a gente já conversou sobre isso até. Porque você me contou uma situação de uma capa que você vai mencionar aqui, um capista, né? Certo. Mas olha só, a mesma pergunta que eu te fiz, eu faço aqui para quem está ouvindo a gente. Olha só, imagina que você é tradutor. E você é contratado para traduzir um livro. Qual o tamanho do livro? Ah, tem 200 páginas. É o quê? É romance. É não sei o quê. Tá bom, eu vou cobrar 5 bananas. Tá bom. Você vai lá, paga 5 bananas, a pessoa traduz e entrega o trabalho. Então, você tinha um contrato de 5 bananas com essa pessoa. Se esse livro nunca for publicado, ou se ele virar um hit e for parar no Netflix, o tradutor ganhou as 5 bananas de contrato. Ele não tem direito ao que eles chamam de residual, que é a página lida para gente. A gente recebe livro por página lida. Cada página lida é 0,00015 centavos. Então, para você receber um cheque bom, você tem que ter 957 milhões de páginas lidas no mês. Mas o acordo é esse: você coloca o seu material lá e a Amazon ou o Google, seja lá quem for, vende no varejo. Ao passo que eu posso ter um contrato com uma editora que me pagou 7 bananas pelo livro. O que eles estão querendo nessa greve são as duas coisas. Eles querem um contrato e eles querem ficar recebendo pinga-pinga de residual. O que também é um outro tipo de contrato que eles não têm ainda, mas que eles querem forçar. Porque, por exemplo, não sei se você vai lembrar que a Scarlett Johansson entrou com um processo contra a Disney. Sim. Depois de Noviça Rebelde, como é que é? Viúva Negra. Porque é a mesma coisa, né? Noviça Rebelde, Viúva Negra. Então, porque o contrato dela era, sei lá, uns caramingolé para começar, e depois participação na bilheteria.
A Disney foi, encurtou o tempo de cinema e jogou para o streaming. No streaming ela não recebe. Uhum. Então ela entrou na justiça para reclamar disso, que encurtaram o tempo aonde ela tinha participação. Ok. Então, a discussão é: esses contratos têm que ser assim, você recebe nada de início ou muito pouco de início, contando que isso vai ficar passando no streaming ad eterno? O produto tem que ser muito bom, Vânia, para isso continuar rodando. Porque cai no esquecimento. Quem é que vê Wandinha hoje? Hum. Na hora que saiu, foi um estouro, mas depois de Wandinha já saiu 957 mil produções no Netflix. Hum. Então, se aquelas pessoas que trabalharam, escreveram e atuaram no não sei o quê, se o contrato deles foi receber no pinga-pinga, eles agora estão recebendo muito pouco. Hum. A grande questão é que isso aí tem que realmente ser sentado e conversado, Uhum, porque ao mesmo tempo que são situações parecidas, são uhum. situações diferentes, Sim. né? É de dar nó, é de dar nó mesmo, É. porque no caso assim, a coisa da capa, para vocês que estão nos escutando, houve um caso que foi já XYZ. que já foi relatado aí nos canais competentes dentro do mundo literário, Uhum. de que um capista fez um desenho, uma ilustração para uma capa de uma editora X, e ficou tudo certo, fez, o livro saiu, depois Recebeu, né? Ele foi ele lá e recebeu. cobrou 5 bananas, recebeu as Exato. 5 bananas. Ele recebeu pela capa. E aí, depois, quando o livro saiu, eu não sei nem qual é o livro, então eu não posso saber o quão sucesso foi o livro, Aham, né? uhum, Independente disso, mas o livro saiu para venda, né? Em uhum. papel, essa coisa toda. Aí o capista veio, ou o ilustrador, no caso, e entrou na justiça querendo ganhar royalties também em cima por cada capa vendida, né? Por cada exemplar vendido. Bom, eu acho que aí tá, vamos lá, gente, minha opinião, tá? Eu não tenho nada a ver com Hollywood, mas minha opinião. Uhum. Que são dois Então, casos a diferentes, dois gente, a casos. gente tem que ter opinião, Vânia, porque isso vai pintar aqui. Vai, porque assim, eu acho que são dois casos diferentes, não diminuindo o trabalho de um ilustrador, que hoje em dia as capas estão, né, todo mundo enveredando por esse lado, mais do que os carinha de tanquinho aparecendo, o pessoal está preferindo Uhum, capinha fofa. uhum, É, é um desenho. Se você fechou um contrato com esse ilustrador e, ó, você vai fazer um desenho e aquele desenho é parado, é igual, pode ter 10 exemplares, como pode ter 10 milhões. A capa é a mesma, certo? uhum, Todo o trabalho que o ilustrador fez, ele fez durante vários dias, tá, parou. Eu acho que no caso do ator é diferente uhum, pela atuação. Ele também uhum. ficou vários dias trabalhando ali, gravando, decorando fala e fazendo maquiagens, né? E essa coisa toda. Mas eu acho que tem uma conotação diferente, porque não é desmerecendo o trabalho de um, enaltecendo o outro, mas é um tanto diferente, sabe? Você acha que eles merecem ganhar por residual, assim, por exibição? Eu acredito que, pelo menos assim, digamos, não talvez todas as vezes, né? Mas eu digo assim: o filme, como no caso a Viúva Negra, era para o cinema, Uhum. certo? Aham, uhum, Quando foi para o streaming, ela tem que ganhar um valor. Uma uhum, vez, porque, digamos assim, foi vendida para a Netflix. No caso, nem foi a Netflix, foi a própria Disney Plus, né? aham, Vai passar na Disney Plus. Então, assim, se para gravar o filme cinema você ganhou 5 bananas, usando seu exemplo, aham. para a Netflix, que é um trabalho já pronto, é simplesmente uma exibição do filme,
você vai ganhar 2,5 bananas, ou vai ganhar 2 bananas. Uhum. Uma vez. Eu Uhum. acho que é mais ou menos isso, e aí a gente vai ter que usar o exemplo da Poderosa, né, ou da ex-Poderosa, porque não está mais tão poderosa assim, da Rede Globo. Porque a Uhum. Globo sempre fez isso com seus atores. O ator recebia o salário ao longo da gravação da novela, mas quando a Uhum. novela era vendida para um outro país, eles ganhavam. Quando a novela. E eles ainda ganham quando vai para o Vale a Pena Ver de Novo, quando vai para o Canal Viva, eles É, ganham uma merreca. a cada reexibição. Então a Globo já vinha fazendo isso há muito tempo. Inclusive, até eu ouvi dizer que ela estava parando de fazer, porque teve uma atriz que entrou na justiça, porque não sei o que estava sendo reprisado pela 10ª vez, e a Globo parece que não estava pagando. Não lembro qual é a atriz, não lembro qual é a novela, porque eu também não estou nem aí. Mas, Mas assim, assim, então eu acho que, vendeu, então o ator não vai ganhar o mesmo montante, mas vai ganhar uhum, alguma coisa. Eu acho que merece sim. Eu, nesse ponto, eu tô com os atores, tá? É difícil? É, porque o dinheiro está acabando, né? Está porque diminuindo para assim, todo mundo, mas é assim, alguma olha, coisa eles porque ganham. os atores pegaram carona na greve dos roteiristas. Os roteiristas já estavam em greve e eles, na verdade, apostavam Hum, que se os atores entrassem em greve junto, e especialmente os diretores, que hum, os estúdios iam ficar com o traseiro na mão e uhum, iam ter que arrumar um acordo, entendeu? Só aham, que os diretores fizeram assim: eu vou, vem cá que a gente já vai fazer um acordo. Porque diz que o sindicato dos diretores é mega, mega poderoso. hum, O sindicato dos atores tentou, mas também deu com os burros na água e aí entrou em greve hum, com eles. Mas os atores não estão em greve a esses 100 dias, não, porque entrou há menos tempo. Agora você vê, bastou os atores entrarem para isso ganhar um fermento, isso foi para a mídia, porque os uhum, atores é quem aparece no trabalho. exato. Aham, Então você vai lá e diz, ai, mas a Sandra Bullock é ótima, os filmes dela, mas ela não escreve, ela não dirige, ela não faz iluminação, ela só vai lá e atua. uhum, hum, Por mais trabalhoso que isso seja, mas é um trabalho em equipe, né? uhum, uhum, E o que eu acho, Vânia, é assim, é você querer uma coisa que não foi combinado, porque tem aquela piadinha, né? O combinado não sai caro. Se uhum, você combinou, tudo bem. Agora, se você não combinou e você tá de olho grande no que o amigo tá ganhando, aí é sacanagem. uhum. Então, eu acho que você vai lá, faz sua reclamação, faz sua greve para daqui para frente. Porque você viu que deixar só o amigo ganhar não cai bem, você quer morder também. Então, talvez essa seja até uma solução, entendeu? O Sim. que, o, o que está feito, né? Aham, Então, aham. vamos renegociar a partir de agora, Exato, tá? exato. A, a, O gra- que a eu grande acho. questão também seria o seguinte, digamos, vamos usar aqui um exemplo qualquer, né? Uhum, Você está participando de uma série, aham, até no, sei lá, no próprio stream ou na televisão, sei lá. A série aham, está em andamento, tá? aham. Enquanto essa série estiver em andamento e o seu contrato de atuação com aquela série está vigente, Uhum, você vai continuar com o pagamento que foi até agora. tá. Agora, digamos, tá? Tá no terceiro ano da série. E no meio daquele terceiro ano, o teu contrato, por alguma razão, caducou, Uhum, né?
O que é difícil de acontecer, porque geralmente os contratos eles vão até o final de alguma temporada, né? Mas Ah, enfim. aí você vai negociar, olha, a gente está no meio da série, de repente eu sou a atriz principal, e aí? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, entendeu? Talvez esse seja o caminho, entendeu? Porque você realmente brigar por alguma coisa que já foi, que você assinou o contrato anterior com 5 bananas, e você agora quer 10, ou você quer que pingue uma banana todo mês para o resto da vida, enquanto aquele título estiver sendo vendido, aí fica difícil, né? Então, sabe por que que eu acho que o problema é esse, Vânia? Por quê? Eu peguei, como eu ando interessada no assunto, o assunto meio que vai aparecendo, né, pra gente. Hum, E aí, apareceu para mim um Tuitex de um hum, sujeito dizendo que é redator-chefe, o redator o hum, principal do She-Hulk. E ok. ele reclamando: olha que absurdo, tá vendo como a gente é roubado? Olha o meu cheque aqui por She-Hulk. E era, sei lá, tipo assim, US$ 400. Uhum, Aí é a situação assim, porra, Vânia, eu não vi, tá? Mas She-Hulk é ruim demais. Assim, meu filho, que é o maior puxa-saco de tudo, não aguentou ver. É assim, é podrão, cara. Mesmo pra quem tá nessas paradas de woke e tal, não aguentou ver. hum, Primeiro que Hulk eu nem acho assim, né, um personagem muito grande coisa. E ainda é o sujeito boca podre que fica, né, vendendo tweet aí pros outros. Não é possível que ele pense aquelas merda que eu não me conformo que ele pense aquelas coisas que ele twitta. E aí, você, amigo, você tá ganhando 400 prata porque ninguém tá vendo isso. Muita gente já deve ter visto. Se for que nem a Amazon que paga 3 meses depois, ainda estava mais perto do lançamento. hum. Então, você pode estar ganhando pouca grana porque o que você fez não está fazendo sucesso, né? Tem pouca gente vendo. Você já pensou nisso? Se você está aí botando a boca no mundo, dizendo que você está ganhando pouco porque você está sendo roubado. Hum. É foda isso. Você também não pode levar em conta qualquer reclamação, sabe? No caso, gente, olha, esse é um assunto tão assim, graças a Deus não sou eu que tenho que decidir, que estou lá na mesa dos grandes estúdios. Porque poderia ser feito contrato por temporada, então, né? Então, Sim. ó, você vai fazer a primeira temporada, que é a mais assim perigosa, porque é a que vai lançar a série. Uhum, Então, você faz toda. A gente vai ter o feedback do público. Se o filme, a série estourar, na segunda temporada você continua com um aumento. Se não estourar, você roda. pois é, mas aí, e Você aí então, roda, porque aí eu vou arrumar outra coisa. Porque esse também é um ponto que eu queria falar, principalmente com relação às editoras. Para quem não sabe assim, o andar da carruagem dentro de uma editora, obviamente que dependendo do tamanho da editora, quanto maior, mais pessoas com carteira assinada trabalham ali, uhum, né? aham, aham, Só que no quesito capista, no quesito tradutor, revisor, que mais? Assim, são trabalhos que são muito mais terceirizados hoje em dia, né? uhum. Exatamente porque é um trabalho fechado, do tipo, fulana, Moira, você faz minha capa? Faço. Quando você É cobra 5 projeto, né? bananas, É um entendeu? projeto, Acabou, exatamente. Você me é um entregou a projeto. capa, eu te entreguei as bananas, acabou. Porque se você vier depois me pedir para eu pagar pelas capas, porque tem o seu desenho, você basicamente vira um empregado fixo da minha editora, porque eu vou ter que quase que te pagar um Exato, salário, mesmo que não seja um salário mínimo, mas é um salário de royalty. exato. E aí, aqui no Brasil ainda tem mais esse problema, eu não sei se tem nos Estados Unidos, acho que não, que é configurar vínculo. É, Vínculo empregatício. Daqui a pouco essa pessoa está lá no ministério,
pedindo seus Uhum. direitos. É. Pois é. Então, por isso que eu Isso estou é falando, muito é, é, delicado isso. exato, é uma situação muito assim, caso a caso, né? Você tem que ter a reunião para decidir como vai ser em relação a livros e qualquer coisa escrita, livros, jornais, revistas, né? No caso, sites que Aham, lidam, porque hoje em dia quase não tem revista em papel, para a coisa cinematográfica televisiva. Eu acho aham, que são, apesar de estarem interligados, mas acabam sendo fontes diferentes, aham. Na né? verdade, são projetos, produtos artísticos, Uhum, mas para finalidades diferentes, uhum. Hoje, né? inclusive, não tem a ver, mas tem a ver, mas coincidentemente, que não é coincidência, né? Porque Uhum. nós trabalhamos com a sincronicidade, né, Moira? Eu e você. Totalmente. Sincronicidade e os algoritmos, né? Eu postei um vídeo no meu Facebook de uma pessoa, falando em inglês até, que ela estava explicando como funciona o KDP ou o Kindle ilimitado dentro da Amazon. Aham, E uma coisa assim, que eu não estava me lembrando, até não tinha tentado, e olha que eu trabalho com livro, né? É a questão de que o autor só ganha pelo livro lido inteiro, uhum. isso aí eu sabia, obviamente, mas ele só ganha a primeira vez que você lê. Ah, sim, com certeza. Sabe Porque, por então, quê? Porque a aí pessoa. eu vou dar uma dos roteiristas, mas por quê? Porque senão, olha só, a pessoa tinha uma Alexa, tinha um exército de Alexa lendo o seu próprio livro o tempo todo. Exatamente, mas aí, pelo que a menina falou no vídeo, a Amazon ela tem equipamentos para ver pela leitura do seu Kindle ou do seu aplicativo quando você baixa no celular, se Uhum, você leu numa velocidade condizente ao olho humano, uhum, para não ficar só no dedinho, passando, 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 para ir até o final, para a autora é minha amiga, então vou ajudar ela, né? Dizendo que eu li, uhum, né? uhum, Então vai ser detectada a fraude, o que pode prejudicar o autor, porque o autor pode ter o livro bloqueado. uhum. E enquanto isso estiver em processo, né, um processo interno lá em jurado, o autor pode até ser banido por causa do erro de um leitor, que o autor até nem tem nada a ver com isso, né? Então, assim, nesse ponto, eu já não concordo, porque, mas se você gostou do livro, então compra. Tá, eu até aceito, porque é exatamente isso que eu faço, eu não uso nem o KU, eu compro direto. Gostei do livro, gostei da capa, eu compro, né? Uhum, Pelo uhum. menos, assim, o leitor, o autor, ele vai receber só uma vez da minha parte, mas ele vai receber aquele valor de 70% que ele tem direito, né? Isso. Porque eu compro o livro. Então, por isso que eu posso ler quantas vezes eu quiser. Mas se eu trabalhasse com Caú, eu li o livro da Moira, nossa, que legal, tá, mas aí eu tenho que devolver para poder ter direito a baixar outro, né? Uhum. Mas aí daqui a um ano, pô, aquele livro da Moira é tão legal, vou ler de novo. Aí eu baixo de novo no Caú. E a Moira não vai receber? É, Uma vez que eu devolvi o livro e um ano depois eu baixei de novo para ler, é como se fosse a primeira vez. E isso dá até nome de livro, de filme. Como mas se fosse... né? Entendeu? Então, Também, dois chatos, mas. nesse ponto, eu já sou a favor que tem que pagar sim. E aí, inclusive, né, a gente muito, muito feliz com quem está maratonando nossos episódios antigos. É Uhum. muito maravilhoso isso de vocês, assim, muito obrigada. É, Verdade. e aí me perguntaram acho que foi o segundo ou terceiro episódio que a gente fez, Hum, falando dessa situação de como o autor indie é dependente da Amazon. sim. E aí ela perguntou pra gente, né, assim, as Hum. coisas mudaram? Não. Não, Parece só que pioraram. parece que todo dia a gente tem
uma ordem diferente, porque assim, o campo é deles, a bola é deles, o juiz é deles, vocês vão lá jogar se você quiser. Exatamente. E aí, deixa eu falar uma coisinha para você que está nos ouvindo. E não foi lá no nosso primeiro ano de temporada para sacar e ficar expert no mundo literário, porque a gente metia a língua naquela época. Por que então que você, como autor índio, não vende em outras plataformas fora da Amazon? Porque as outras plataformas precisam de convite. Elas não são abertas como a Amazon, que fez isso de uma maneira proposital, uma jogada, exatamente para angariar todos esses autores iniciantes. Né? Ela facilitou a forma de você poder subir o seu arquivo, de você receber o seu royalties, blá. E uma vez que você está lá algum tempo dependente deles, como é que você vai sair? A não ser que você abandone sua carreira. E para você estar lá, você só pode estar lá. Você tem que dar exclusividade. Se você for KU. Sim, se você for KU. Se você não for KU, a KU, pessoa que pode pagar R$19,90, sei lá, R$24,90 por mês para ter acesso aos livros e aos filmes e ainda ter frete grátis, essa pessoa vai ter que pagar R$12,90 no seu livro. Quem você acha que ao invés de pagar R$19,90 para ter tudo, vai pagar só pelo seu livro? Exatamente. Essa assim, foi uma jogada de mestre, né? A criação do KU. Eu sei que, acho que, sei lá, 98% das pessoas que eu conheço utilizam isso. É interessante, mas sim, tornou os autores dependentes total. E aí, assim, alguns autores que se destacaram dentro da Amazon receberam o convite para ir para o Google, para ir para o iBooks, para ir, sei lá, para qualquer outro. E aí, se o autor aceitou, porque tem até um ou dois que eu conheço que aceitaram, tá? Mas aí ele sabe que vai ter que sair do KU ou ele vai ter que começar a escrever para públicos diferentes. Então, assim, eu vou escrever o livro A e vou lançar na Amazon, porque aí fica no KU. Mas o livro B, eu vou lançar lá nas outras plataformas. Vai ter que ser assim, porque o livro A, ele nunca vai poder sair da Amazon, a não ser que ele saia do KU. E você percebe que é uma algema? Exato. Sim, você vende a alma pro diabo, o diabo vem cobrar. Não fica achando que vai sair de graça, não, porque não vai. Não, nunca sai. Nunca sai. É isso. Então, se você quer estar na plataforma principal, a plataforma principal vai querer sua exclusividade. Exatamente. E aí fica o dito pelo não dito, entendeu? É aquele negócio, o combinado não sai caro. Você combinou isso? Então é isso, não reclama. Exatamente. Então, esse que é o grande ponto. Ainda acho que poderia haver uma união dos autores nacionais indie, né? Sim, com certeza. Para poder brigar por isso, né? Mas, obviamente, que vai dar muito trabalho, né? Não vamos fazer isso, não. Deixa eu escrever meu livrinho, ganhar meu dinheiro. E principalmente se eu sou um dos autores que ganha o chequinho de 100 mil por mês, né, Moira? Se você só ganha 20 reais de royalties... Deixa quieto. Meu amor, você que corra atrás, né? Então, o problema todo é esse. E não é só daqui, não. O problema lá também nessa greve deles, porque tá lá a mulherzinha lá que foi contratada para fazer a Branca de Neve, fazendo piquete na rua e falando umas merda lá para destruir a própria carreira, mas você sabe que a mulher ganha um dinheirão. E tá lá dizendo que está lutando por quem é só
como é que fala? Figurante. Mentira, não tá lutando nada, tá ali só para defender o seu. Essa mulherzinha, por acaso, ela tá muito na moda, Uhum. coitada, pela situação errada, porque ela é bocona, né? Boca podre. Hoje eu até postei um aesthetic da Emma, da Jane Austen, Hum. porque eu acho que ela tá completamente na fase Emma da vida, que a pessoa acha que é dona da verdade. Acha que é Uhum. dona da feminilidade, que ela sabe tudo, que sem ela nada anda, só ela sabe das coisas. Só ela é engraçada, só ela tem a verdade. E você vê que a garota mete os pés pelas mãos, cara, ela vai Né? destruir a carreira dela, cara. Cada vez que ela abre a boca para falar da Branca de Neve, eu fico toda arrepiada, Nossa. no mau E o sentido. pior é assim, que a culpa disso é da mídia mesmo, porque essas merda toda que ela falou, tipo, no ano passado. Uhum. E na época deram panos quentes. Eu não sei se a Disney era mais influente e conseguiu, opa, enterra essa merda aí. Hum. Ou se não prestaram atenção no que ela falou, porque isso tudo foi naqueles eventos de lançamento. Uhum. E tá ela com a Gal Gadot, que já é uma coisa que a gente não entende muito bem, como é que a Gal Gadot, que é a rainha má, vai ter inveja daquela garota. Não, mas eu acho que Nada isso não contra vai. a garota, Não, mas não. tudo a ver com a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. Ó, não existe Mulher Maravilha melhor do que ela, eu acho que só a Linda Carter. Só a Linda Carter. Porque Mas assim, todas as outras. mas eu acho que esse lance também da inveja da beleza de uma com a outra, tanto que não vai ter espelho mágico, porque Não, foi dito que não querem fomentar rivalidade feminina. uai, uai. Então não, assim, não vai ter sete anões, não vai ter espelho mágico, não vai ter rivalidade pela beleza, no caso. E se tiver o príncipe, que ela até falou na entrevista lá o nome do ator, ela falou Ah, assim: quem sabe ele vai ser cortado na hora da edição. então, porque parece que ela tem uma birra com o cara. Exato. Então, na verdade, teve até um desses blogueiros, né, que ele falou assim, Uhum. cara, então escreve outra história, porque É, isso mas não é mais Branca de Neve. não isso já é outra história. E ia E ser muito aí, legal ser outra história, né? pô, escreve outra coisa, ainda mais a Disney, que não, né, a Disney, a Branca de Neve, que é tão importante para a Disney. Uhum, que foi o E, primeiro desenho, né, e feito em... foi fazer essa cagalhofada toda. E aí, Gente, Vânia, eu acho que, como eu te falei, isso não é uma coisa nova. não. Essa menina também já vem rateando há muito tempo. Eu não sabia nem que essa menina existia, para falar a verdade. Eu É. descobri que ela existia por causa do Hunger Games, eu não sei se eu já falei aqui, que Hunger Hum, Games foi um livro que eu fiquei muito surpresa, porque todo livro que é assim muito modinha, eu já decido que eu não vou gostar. Mas uhum, quando eu peguei, eu gostei muito de Hunger Games. Gostei hum, muito, eu li todo, peguei o primeiro, aí, pô, terminou o mês eu já tinha lido todos. uhum, Assim, meio de carreirinha, né? hum. E achei bacana, achei uma parte ou outra chata e tal, mas eu achei muito interessante, achei o desfecho muito bom. O desfecho dela descobrir que é, todos os políticos são podres. Eu achei Ela podia muito ter bem descoberto construída. isso vindo para cá, né? Muito mais Ah, fácil do que sofrer aquilo tudo, mas tudo não bem. é? Enfim, e aí, enfim, gostei muito. E aí, quando saíram os filmes, eu fiquei animada para ver. E os filmes são muito bons. Sim. Eu acho que é um padrão assim, tipo Harry Potter, do filme que honra os livros. Hum, É claro que um filme é muito menor do que um livro, mas uhum, é bem bacana. Eu achei bem bacana. E aí,
quando falaram que ia sair um outro livro, eu até fiquei meio, puta, mas o que que eu vou saber da história do vilão, cara? Assim, zero interesse. Na verdade, eu acho que é um universo que se esgotou, na verdade. Não tem mais nada que eu quisesse saber daquele universo. Eu acredito, porque assim, eu ouvi falar que vai ter esse livro, ou que já tem, né? Não sei, acho que já saiu, Já, mas o filme sai em novembro. Eu estava até vendo aqui, o isso, tal Balada de Cobras e né, de Pássaros e Serpentes, né? isso, Ah, então é a história do vilão quando era novo para isso. justificar por que que ele se transformou naquela pessoa. Isso. Então, esse livro saiu com o lançamento acho que do último filme. Então, parece, tá? Ouvi dizer que a autora, Suzanne, não é? Ela tem Hum, um contrato tipo JK, assim, se você escrever, eu vou comprar. ok. E então, é o que que ela fez? Ela escreveu, né? Uhum, Porque uhum, Nossa Senhora do Boleto tá aí para todo mundo. E aí eles compraram essa ideia. Mas é uhum, assim, o presidente Snow, ele não era um vilão assim chegado que ela também nunca deu chance de você ficar chegada nele. Não uhum, é um tipo assim, até eu vi uma crítica hoje falando, ele não é um tipo um Voldemort que você tem curiosidade. Não, nem tem curiosidade por Voldemort, mas enfim, é um personagem mais interessante, assim, né? Aquelas maluquices, assim, de que apareceu uma. Não, mas também é uma peça que a outra criou depois que apareceu uma filha. Como é que apareceu uma filha? Em que momento que ele, né? Mas, enfim, uhum. teria o que falar. O presidente Snow, não, ele. Mas tudo bem, ela achou que a história dele era relevante e tal. E, assim, o livro não é ruim. Quando eu vi que ia sair um filme, eu peguei o livro. Hum. Eu tive muita dificuldade de início, porque é muito mimimi, assim, ai, coitado da família, ai, coitado, assim, o menino embaixo das escadas, é meio chato, isso é meio chato. Mas Ah, o livro, de repente, entra nos jogos. uhum, Então, os jogos é uma coisa que você já conhece, então é uhum, interessante. ok. Só que aí eu vou te fazer uma analogia e você vai entender imediatamente o que que acontece nesses jogos. Você lembra uma novela da Globo que estava flopada antes de existir flop e que Hum, aí eles explodiram um shopping para resolver a novela? lembro, E um lembro. shopping matou 95% do elenco, quando voltou uma história completamente diferente? Lembro. Aham. É isso que acontece nesse livro. Os jogos acontecem, opa, você piscou, morreu todo mundo, ou acabou todo mundo que tinha que acabar. Hum, E a partir disso é uma outra história, é um romancinho. hum, Romancinho mesmo, sabe? hum. Assim, de beijinho, de beijinho roubado, de não sei o que e Que a tal. namoradinha dele é essa Rachel Zegler. É essa Rachel Ah, Zegler que estava nos jogos. aham, Ela era a vítima. E ele, nesse jogo, não sei se você que está ouvindo, a gente conhece a história de Hunger Games, mas existem esses jogos que no Brasil foi chamado de vorazes, mas eles têm a ver com fome mesmo, que as pessoas uhum, passavam fome. E então, em uhum. troca de comida, as pessoas ofereciam seus filhos para Como participar tributos. dessa carnificina, mas era em troca de comida, Uhum, literalmente, né? exato. Ela, então, já existiam os jogos nesse negócio da balada, mas é esse é o Snow, que era estudante na época, é ele que inventa esse negócio de apostar nas vítimas Hum, e inventa esse negócio de ter um patrono, um guia, né? Eu não me lembro o uhum, nome que eles usam, mas hum, é assim um coach, né, que acompanha a uhum, vítima naquele negócio. Então, é ele que inventa isso. Por causa disso, ele é o coach dela. E ela vem do tal Distrito 12, que é o distrito lá do sofrimento todo.
E ele, porque Katniss? Da é, Katniss? exatamente. Então, porque a família dele perdeu tudo, eles estão na merda, para ele só sobra alguém do pior distrito. Hum, Então aqui é chororô, porque minha família perdeu tudo, porque. Tá bom. hum, Aí, o que acontece durante os jogos? Eles se apaixonam. hum, Só que assim, Vânia, a gente já viu isso com Katniss e Pita. uhum, Qual o interesse de ver isso de novo? Então, é assim, de início eu tive muita dificuldade de passar da primeira fase. Aí começou os jogos, eu achei interessante. E aí, quando terminam os jogos, dá uma reviravolta lá, a vida dele fica mais esmerdelhada ainda. Meio hum. que à toa, isso não é muito bem ancorado isso, mas enfim, ele dá lá uma esmerdelhada e ele vai parar no próprio Distrito 12. Hum, Aí eu pensei, porra, agora vai ficar interessante essa merda, né? hum, Aí quando uhum. ele chega lá, sim, Ivana, como assim? Olha só, a sua história aí, o que você está contando, é... É cheio de spoiler, tá? Desculpa se você não leu, mas Não, enfim. eu não li e também não pretendia ler, porque eu fiquei traumatizada com o final da série original, tá? Não, porque é um negócio violentíssimo, é que nem aquele Eu negócio, li, quadribol, que jogo filha da puta, né? É eu, isso. olha, gente, a Moira começa a ficar empolgada, ela começa a xingar, você já sabe. Desculpa, cara, eu tava conseguindo, tava quase uma hora sem terminar. Poxa, Moira, perdeu, blém, 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 blém. Puxa vida. Mas olha só, a minha cabeça deu assim uma guinada de 180, porque assim, isso tá me fazendo lembrar Hum, a coisa do conto de fada que a gente gravou há pouco tempo, né? Falando uhum, lá dos contos de fada sacanas, né? uhum, Mas assim, se você for olhar o conto de fada como uma forma geral, me desculpe aí os terapeutas, psicólogos e psiquiatras que estão nos ouvindo se eu falar alguma bananada, uhum, mas assim, é para ensinar a criança vários valores, né? uhum, Então, geralmente, tem o malvado, tem o bonzinho se estrepa durante vários momentos, aí depois uhum, ele tem a ajuda de alguém, e aí, em torno disso tudo, também tem a coisa da jornada do herói, né? uhum, E uhum, aí, para no final, o mal sempre se estrepar e o uhum, bonzinho sair vencedor de alguma forma, né? uhum, Mesmo uhum. entre mortos e feridos ao longo do caminho, mas Salvam-se todos. Uhum. o mocinho e um seleto grupo de amigos, familiares, isso e aquilo, conseguem sobreviver, e é daí que a gente sai do cinema ou fecha o livro feliz da vida. Então, Uhum. o conto de fada, ele tem isso. Ele precisa do bom e precisa do mal. Uhum. Para haver luz, é preciso escuridão. Exato. Para haver em cima, é preciso haver embaixo. Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio, yin e yang. Uhum. Quando você pega o malvado, que ele tem que ser malvado, porque alguém tem que espizinhar a vida do mocinho, e você começa a justificar, perde o encanto. Exato. E E é- transforma. Não, peraí, deixa eu terminar, por favor. Deixa eu terminar, porque isso é muito sério. Não, eu tô falando sério. Eu tô brincando, tá mas eu tô bom. falando sério. Isso aí começa a ser prejudicial, Moira, porque olha só. Você pega, por exemplo, a Maleficente, que é um filme que eu nunca vi. Nenhum, nem o dois. Ah, mas foi Uhum. maravilhoso! Nossa, Angelina Jolie. Não, tô nem aí. Por quê? Porque a Maleficente, ela tinha que ser má para ferrar com a vida da Bela. Da Bela não, da Aurora, que é a É, Bela Adormecida, né? isso, Se isso. você justifica e humaniza a Maleficente, você começa a ter peninha dela, você começa a Isso. ficar do lado dela. Uhum. Então, justifica tudo que ela faz lá na frente. E Uhum. é da Desculpa, onde né? você começa a mudar a sua perspectiva de pensamento para o crime compensa. Porque E- todo bandido tem uma história pregressa. Todo então, bandido, ele isso, passou por necessidade. Isso é um perigo, Moira.
Então, mas o Orwell já falou nisso no 1984, lembra? Guerra é paz, Sim. paz é guerra. O negócio fica tão confuso que o ser humano, a pessoa já não sabe mais o que é o que, e essa pessoa é muito manipulável. É Então, um fato. agora você me explica, qual é a diferença disso para se eu gostar de um livro dark, 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 em Uhum, que um cara sequestra a menina, estupra a menina, nananana, menina, nananana, nananana. hum. Diferença? Porque olha só, Ah, é, Moira, esse sequestrador, ele tem uma história pregressa. Tem tem. E alguma coisa que agora, transformou ele naquele bandido. eu Ai, vou te falar coitadinho. uma coisa, Hum, tá? Existe uma história muito famosa hum, de um sujeito que não tinha pais, morava com os tios. Mas ele, sem saber, ele era filho de umas pessoas super importantes no mundo. E um uhum, momento, esse passado da família dele encontra ele e ele tem que aceitar um desafio foda, hum, tá? ok. No meio desse desafio, ele descobre que seu maior inimigo é seu pai. Não sei se você já sabe que história é essa. Isso no final. No meio do desafio, ele conhece uma garota que encanta ele e ele descobre que essa garota é irmã dele. Então ele abre mão dessa garota, na hora que ele descobre. Hum. E aí, essa história, hoje em dia, virou a história de um sujeito sequestrador, manipulador, torturador, que tem o amor da garota que ele tortura. Sabe do que eu estou falando? Star Wars. É foda, não é? Tá, 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 tá. É, Nossa, é amor. foda. Desculpa aí o palavrão, mas olha, é Flórida. É Exatamente. Flórida. Olha E aí, tá vendo? fizeram isso totalmente, porque esse personagem novo aí é exatamente isso. Ele faz isso com ela várias vezes durante a trama toda. E no final ela tá lá, nheco-nheco. Olha, então é isso que eu tô falando, tá? Existe o bandido e existe o mocinho. Tem que Ban- existir, né? Tem que existir para um equilibrar o outro, para um enfrentar o outro, porque ninguém é só bom e ninguém é só ruim, a gente fala muito disso. Então, isso Tá? significa que o mocinho, ele também tem um lado ruim dentro dele, que Sim. precisa ser extirpado ou dominado, né? Uhum, uhum. Mas Faz parte da sua jornada. exato, ele só consegue fazer isso se ele encarar uma outra pessoa tão ruim ou mais do que ele, porque aí vai botar o lado mal dele em xeque. E aí Uhum, ele vai ficar assim: eu vou ser bom, e ser bom não é fácil, ou eu vou deixar que o meu lado maléfico domine. uhum. E eu vou para o lado negro da força, né? Porque tem toda É, essa coisa, exatamente, né? exatamente. Então, apesar que com Darth Vader, meu amor, eu vou pro lado negro de boa, tá? Porque eu já Feliz, vou logo falando, tá, feliz, gente? menina. Eu não sei Eu se eu, sou... se eu já contei aqui, que inclusive meu filho hoje em dia me sacaneia, ele não lembra, mas só de me Hum, ouvir contar, ele me sacaneia. Eu dei duas vergonhas na primeira vez que eu fui na Disney. Primeiro foi Mary Poppins. ok, A garota vestida de Mary Poppins falar, não precisa chorar. ok. Não precisa chorar. Eu vou tirar foto com você. Segundo, foi o Darth Vader. A garota falou isso pra você? Falou, tem isso? Não precisa chorar, eu vou tirar foto. Não, amor, olha, você nunca mais vai esquecer disso, porque vai virar meme. Eu posso postar a foto, que eu tô com cara de idiota, assim. Então, E a mas segunda? ela tava, olha só, eu tenho que me desculpar. Ela tava com aquela roupa da cena do parque, a cena Ah, dos eu sei. pinguins. Ah, eu It's a jolly sei. holiday with Ah, eu me. sei. É muito fofo Ah, aquele vestido. sempre assim. E aí, Ah.
E outra coisa foi com Darth Vader, que lutou de sabre de luz com meu filho. Meu filho é pequenininho, sei lá, tinha 3 anos, sei lá. Coisa mais linda do mundo, isso. E aí, pra você ver, é um vilão super bem construído. E depois, quando você fica sabendo a história dele no final daquele filme dos Ewoks, Do terceiro. Uhum. tá bom, pra mim já tava bom. Tá bom, acabou. Eu já entendi ali a história dele. Mas aí inventaram uma trilogia antes, desculpando ele, Uhum. né? Entendi. Que também é um negócio super mal parado, porque o negócio acontece na velocidade da luz ali. Ele tá lá com a mulher, de repente ele casou com a mulher, de repente ele separou da mulher, de repente ele fugiu da mulher, de repente a mãe dele morreu, acabou o filme. Olha, eu vou falar uma coisa assim que eu falei para poucas pessoas e agora eu vou falar no ar, o Brasil inteiro vai escutar, né? Podem rir da minha cara. Hora da revelação, tudo bem, eu já falei da Mary Poppins, agora você tem que... Agora é a minha vez, agora é a minha vez de passar vergonha. Eu nunca aceitei aquele romance daquele garoto com a Padmé, porque eu sempre vejo aquilo como pedofilia. Putz, grila, gente, ela conheceu o garoto tinha o quê? 5 anos de idade? Gente, ela tá casando com ele. Ai, gente, aquilo nunca me desceu bem. Desculpa, George Lucas. Não, você... E é um negócio assim, é que, inclusive, Jane Austen fez isso em Emma e, né? Ai, não. Não cai bem não, gente. Não cai bem não, cai bem não. Aquele ator que faz o Obi-Wan Kenobi novo, que eu não lembro o nome dele, vê aí. Ian McGregor. Ele é lindo, maravilhoso, com aquela barba, então ele fica super sexy. Mas eu tomei ranço dele, né? Porque eu, como uma fã da trilogia, eu acredito na força, né? Eu acredito. E aí, ele estava dando uma entrevista e ele falou assim, que quando ele ia nos lugares, que todo mundo ficava falando que a força esteja com você, e ele achava aquilo hilário, ele debochava da cara das pessoas. Ele falou isso numa entrevista. A partir daquele dia, ele morreu para mim. Entendeu? Não, inclusive, ele mesmo fala, porque depois eles fizeram não sei quantos seriados podres que ninguém assiste, porque eles vêm, né, destruindo a franquia sistematicamente, como esse negócio desse sujeito que também é um personagem podre, que é um bebê, é um Harry, esse filho da Leia, né, e do Han Solo. Vê, o filho do Han Solo, bicho, o filho do Han Solo ia ser o quê? Um vagabundo, ia ser um... Enfim, eles vêm destruindo e ninguém assiste essa bosta. E aí ele disse que os fãs de Star Wars são os fãs mais preconceituosos do mundo. Que eles não veem mais, não dão bilheteria porque são preconceituosos. Isso aí já virou o chavão normal de toda vez que alguma coisa flopa, a culpa é do público, não é de quem fez, né, toda a produção. Isso aí a gente já tá careca de saber. Mas assim, eu fiquei bem magoada, sabe, quando ele falou aquilo, porque eu achei que ele brincou com uma coisa tremendamente sagrada, né? Pois é. Para quem é fã de carteirinha, que foi ver o filme 4, 5 e 6 no cinema, sentada no chão, porque aquela época não existia cadeira numerada, gente. Eles vendiam enquanto houvesse gente dentro do cinema. Né? Nossa, lembra de Lagoa Azul? Lagoa Azul tinha todas as sessões sentadas. Não, Superman com Christopher Reeve. Eu também vi, entendeu? Nessa época era assim, olha nós aí dedurando idade, mas tudo bem. Então, assim, quando você é fã de carteirinha, que você fica toda arrepiada quando aquelas letras estão subindo assim naquele espaço sideral, né? Nossa! E você vem dizer assim que você debocha das pessoas porque isso é um cumprimento, que a força esteja com você. E a gente saiu totalmente do assunto, né? Porque a gente é dessa, a gente começa a falar e sai do assunto. Não, mas é porque, assim, no fundo tem a ver, né? Que é essa situação de você escrever uma coisa nada a ver para surfar na onda. Exatamente. Então, assim, eu meio que evito ver filmes ou ler livros, qualquer coisa cultural, que vai passar pano para bandido.
tá? Então, é da onde... Ah, por que você nunca viu Maleficente? Porque, para mim, é isso. É você justificar o porquê que ela ficou mazinha. Uhum. Ai, coitadinha, ela sofreu tanto na vida, ela sempre foi espizinhada, ela sofreu bullying. Mas é Então, isso, assim, eu justifica acho que eu vi. ela matar uma criança de 15 anos com o dedinho na roca. Ai, gente, me poupa, É, né? eu tô pensando se Não, eu vi inteiro, eu acho que eu vi uma parte. eu nunca vi. Então, assim, para mim é a mesma coisa essa aí dessa coisa assim de você ficar justificando por que que o fulaninho virou bandido. Então, se eu quiser ler meus livros dark, em que o cara assalta, sequestra, fuzila, estupra, leva a garota para uma ilha, faz o que quiser dela, né? E no final ela ainda se apaixona por ele. Ah, porque é síndrome de Estocolmo. Problema meu. Eu É, vou justificar o cara que sequestrou a mocinha. Para mim, Moira, exato. não tem diferença. Não, Não não tem. tem, Vânia. E é por isso que essas coisas fazem tanto sucesso, que também é uma coisa que a gente fala aqui de vez em quando, dessa moda, né, de livro tóxico. Uhum, Que também assim, é, a pessoa reclama disso, mas eu não quero falar aqui, mas deixa quieto. Então, uhum. deixa quieto, que é um outro assunto. Aí, é, eu acho que virou um lugar comum Sim, a, virou. a, a toxicidade, o Uhum, ser maltratado virou uma coisa comum, a mulher ser maltratada virou uma coisa comum. E aí a gente chega, porque existe ainda mais nas princesas Disney, existe, alguém inventou uma modinha de dizer que se for princesa da Disney é ruim. Aí é uma mulher burra, é uma mulher que só quer marido, é uma mulher que não se esforça, não se vira, não sei o que você não pode ser isso. uhum, Porque isso é antifeminista, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, alguém falou essa palhaçada, isso virou moda. uhum. E aí, tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Porque cada princesa, eu acho que cada uma delas lida com uma qualidade diferente, especialmente as Disney. A gente já falou disso um episódio só disso, né? Da Uhum, importância da criação do lúdico na cabeça da gente, sim, né? sim. E o quanto isso influencia em quem a gente vai virar. É porque a grande questão também é a seguinte: você pega os personagens que são direcionados para uma faixa etária, para criar o lúdico, para criar a questão do bem e do mal, da respeitabilidade, né, dessa coisa Uhum, toda, uhum, você subverte, uhum, você suja a imagem. Então, assim, eu acho que se você como escritor, como roteirista, como diretor, sei lá o quê, você quer trazer personagens que falem sobre esses assuntos, que deem uma guinada na nossa cabeça, que façam a gente pensar, que passa pano para bandido, pega um personagem novo, cria uma história nova, não pega o que já está estabelecido, que é focado nas crianças. uhum. Porque E aí aí, as crianças vão para o cinema, como aconteceu com a Barbie, achando que é um filme de boneca. é, Porque, afinal de contas, a Barbie é uma boneca para eu brincar. uhum, Só que então, não façam isso, porque a criança ela não está preparada para receber essa cacetada de que os sete anões não são sete anões, de que não vai ter espelho mágico, de que o príncipe encantado não serve para nada, ele é um, como é que ela chama ele? Um stalker, um perseguidor, é. né? Você Um, vê que é uma pessoa. E aí, isso é engraçado, essa entrevista dela, porque eu imagino que ela e a Gal Gadot devem ter sido orientadas, porque esse povo não fala nada que não é escrito para elas, Vânia. Tudo delas vem de um roteiro. Porque elas não são pagas para falar da própria boca, elas são pagas para repetir
discutir um assunto, um texto. E não estou falando mal delas, não, tá? Isso é o trabalho. É um negócio sério. Então, aquilo que elas estavam falando, inclusive tem uma entrevista que a Gal fica meio de saco cheio dessa garota e fala assim: ela não vai ser salva pelo príncipe. Parece que estava dando um pito na garota, estava falando um monte de merda e não falou o que tinha que falar. Assim, nessa entonação, sabe? Ela não vai ser salva pelo príncipe. Aí a garota vai e repete: ela não vai ser salva pelo príncipe. E aí, a mensagem que eles querem passar é essa, de que é uma mulher independente, não precisa de ninguém, que ela se virovski e ela vai fazer tudo. Ok. Mas essa menina não, porque ela tem 22 anos. Eu assisto uns canais de análise e tal, não sei o quê, que é um monte de homem fica dizendo, não vamos me pegar muito pesado, porque ela é muito nova. Mentira, um monte de homem que tá vendo uma garota nova e tá querendo arrumar desculpa pra ela, entendeu? Porque ela é uma besta quadrada. O problema dela não é idade, não, é burrice. Vânia, você tá ganhando dinheiro pra fazer aquilo. Como é que tu vai falar mal do que você tá ganhando dinheiro para fazer? É ou não é? Se cair de quatro, não adianta. Mas assim, eu particularmente, eu não perdoo, tá? Não perdoo o que estão fazendo com os contos de fada. Eu acho que talvez até seja o meu lado pedagoga, o meu lado, né, educadora, que está um pouquinho adormecido, mas ele existe, tá? Então, e como mãe, né? Afinal de contas, eu já criei os meus, mas a gente não deixa de ser mãe. Então, assim, eu acho isso uma atrocidade o que estão fazendo. Você quer fazer filme de putaria, de faz aqui, faz ali. Beleza, faça um filme novo. Porque aí me dá o direito de chegar e falar, nossa, eu li aquele livro, eu vi aquele filme, como, por exemplo, aquela série da Netflix, que a gente já falou em alguns episódios, a 365. Que a mulher fica grávida 3 anos, não é a quantidade de tempo assim que ela fica grávida? Para mim, é abrir a tampa da privada e da descarga. Mas, assim, tudo bem, a autora escreveu um livro novo, uma trilogia que teve quem lesse, quem pedisse, pelo amor de Deus, traduza para outros idiomas e acabou indo para a Netflix. Então, eu posso achar lixo e eu exerço o meu direito de não assistir, assim como você pode exercer o seu direito de assistir e ter amado. Entendeu? Mas não mexeu com a minha Branca de Neve, não mexeu com a minha Bela e a Fera, não mexeu com a minha Bela Adormecida. Entendeu? É engraçado que essas coisas, né, que eles implicam mesmo, assim, acho que implica com a mulher em geral, porque meu filho, em algum momento da vida, porque já falei aqui, né, que ele tem uma prima que é mais velha uns anos, então ele herdou muita coisa dessa prima, herdou Barbie, enfim, né, de uma criança para outra na família. E ele herdou um DVD da Cinderela, que é um negócio que a gente nunca compraria para ele, não porque a gente é preconceituoso, mas porque a gente nunca achou que um menino fosse se interessar, né? E ele pegou aquilo, como foi a minha sobrinha que deu, ele ama a minha sobrinha até hoje, então a primeira coisa que ele fez foi botou lá naquele DVDzinho pequenininho que ele tinha, enfiou. Ele tomou uma paixão pela chinela, era chinela, queria ver a chinela. E aí você pensa, porque ele gostou da princesa? Não, ele gostou da história. Ele tá vendo a menina que sofre, dá a volta por cima, né? E tem as irmãs maldosas, e tem o não sei o quê e tal. E é uma história universal, Vânia. E é um desenho de quê? Interessante que ele ter visto e ter amado esse desenho com aquele gato peste chamado Lúcifer, e mesmo assim ele quis ter gato no futuro, né? Olha que interessante. Nossa, mas é uma paixão por esses gatos aqui, acho que ele nem lembra daquele gato. Porque o gatinho, filho da mãe, ele ficava atrás dos ratinhos, não era? E do cachorro, Bruno. Vânia conhece. Vânia conhece. Gente, eu sou uma apaixonada. Essa semana passada eu comprei mais um livro
que explica a diferença dos contos de fadas originais para os contos de fadas da Disney. Tá? Uhum. É um assunto assim que eu sou tremendamente apaixonada. Eu gosto de ver todas essas nuances, essas mudanças. Obviamente que a gente aceita que tem mudança com o passar do tempo, porque é uma evolução do ser humano, né? Uhum. Uhum. Mas eu acho que assim, que tem determinadas coisas no grau evolutivo que tem que ter um limite, Tem. né? Que você não vai extrapolar aquele limite porque não é a praia daquela coisa, daquele personagem, né? Então, para mim é uma heresia. Para mim é uma Hoje heresia. mesmo, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo muito bom da Sydney, posso botar aqui nos comentários. E Hum, ela estava falando dessa, porque essa garota, assim, porque eles estão em greve, os atores não podem falar nada que hum, seja relacionado a filme. certo. Então, o que eles estão falando é da cabeça deles mesmo, né? E indo Hum, lá, fazendo piquete, não sei o quê, é por isso que tá dando essas merda toda, né? hum, E aí, ficou todo mundo muito chocado com o que essa garota fez, essa moça do Branca de Neve, né? hum, E aí, essa Sydney, eu me esqueci o sobrenome dela, mas eu ponho aqui, é muito legal, ela é muito, muito bacana, assim, os vídeos dela. E ela estava falando disso e ela botou uma entrevista da roteirista da Bela e a Fera de 1990, que é a famosa, hum. do vestido amarelo, né? Ok. Que todo mundo conhece, que Uhum, ganhou um remake há pouco tempo, com essa também enjoadinha pra caramba aí do Harry Potter. É, essa roteirista estava falando, eu não falei com ninguém, ninguém me perguntou, eu não falei com ninguém, mas eu tinha minha agenda, eu tinha as coisas que eu queria mudar, porque, por exemplo, no original, o pai troca a vida dele pela Bela, porque uhum, ele precisava pagar o que ele consumiu, não é isso? No Castelo da Fera. E ele uhum, falou: Bom, se eu ficar aqui, eu não tenho como te trazer o dinheiro, não tem como ganhar o dinheiro para trazer, é um negócio assim. E aí hum, então eu vou mandar minha filha e aí eu vou ver o dinheiro. Então, assim, ele dá a filha em sacrifício. uhum, E ela disse: se fosse a menina dos anos 90, ela não ia aceitar isso. hum, É, que não ia aceitar que a Bela fizesse isso. Então eu fiz a Bela se oferecer em sacrifício ao invés uhum, disso e tal. E mesmo assim acharam que não estava bom. E aí fizeram um negócio assim totalmente, né, é, hum, feminista lá. É até mais tranquilo do que esses últimos, mas enfim, uhum, esse live action também tem uns mimimi danado, né? uhum. Sim, É, então você vê sim. que eu acho, Vânia, que isso, e a gente é um assunto que a gente não gosta de falar aqui, mas eu acho que isso é tudo um plano contra a mulher, sinceramente. Pra que sacanear tanto a mulher? Se a mulher não pode nem mais ser princesa, não pode nem mais querer dar, né? Porque você querer um príncipe gostoso tá errado. O sujeito que paga seus boletos não pode. Caraca, não pode nada nessa vida. O que eu acho interessante e que, né, é uma fala até bem banal, bem repetitiva, é Hum. que o discurso do feminismo é exatamente esse de dar o direito a nós mulheres a fazermos o que quisermos, né? Desde que Seja, seja o que for aprovado, né? não, exato. Para mim, o discurso tem um ponto final ali. Você ser o que você quiser, ponto. Então, se Ah, você quer ser uma baita executiva, uma baita presidenta do país, ou se uhum. você quer ser uma dona de casa, mãe dos seus filhos, você tem o mesmo direito, Whatever, é o que você quiser. né?
Agora, eles tiraram o ponto final, botaram uma vírgula, É. desde que seja o que está na nossa agenda. Aí vai bater de frente comigo, Aí não é né? que, né, colega, você não vai querer dizer que eu posso, que eu não Então, vou aceitar isso. então é realmente da onde acaba sendo mulheres trabalhando contra as próprias mulheres. É exatamente Uhum. o que você está falando. Não, só pode Porque, ser. porque você vê que uma das pessoas que foi diretora da Disney, que já foi mandada embora, era uma mulher. A tal Hum, da diversidade. Kennedy. A diretora produtora, diretora da diversidade da Disney era uma mulher. Aham, Aí você vai falar assim: mas você é contra a diversidade? Não, não sou contra a diversidade porque existe tudo que está aí já. Uhum. Né? Existe o pessoal gay, existe todo tipo de coisa. Isso aí é o que foi que eu falei, é uma evolução da humanidade. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Mas por que ela foi mandada embora? Porque ela fez da forma errada. Uhum. Então, o Uhum. problema não era o fazer, era o como. E ela É, achou que, por ela ser uma diretora, ela estava num cargo inalcançável e acabou rodando. Então, rodou. assim, gente, vamos sim fazer as nossas evoluções, mas a gente tem que fazer da forma correta. E é uma coisa, Vânia, que, assim, agora sim, saindo um pouco do tópico Hum, da live, mas a gente está vendo a série nova do Sheridan, do hum, Yellowstone, né? certo. Inclusive estão chamando de Sheridan Verse, que tudo que ele faz dá certo. É, mas olha só, chama Lioness. O primeiro Hum, episódio é bem chato. Eu confesso que eu vi só para fazer vontade do meu marido. ok. Mas depois ele fica bem interessante. E Uhum, aí ele tem uma peculiaridade, esse cara, porque ele é produtor, ele faz tudo, né? Ele escreve, ele é. faz, né? Ele atua, ele monta em cavalo, ele está na Ele série, ele é faz de tudo. showman, showman. Uhum. E aí, mas uma coisa assim, é uma série de mulher foda. Muito, muitas, É, muitas. que, né, a gente conhece a Beth, que a gente ama e tal, e do mesmo jeito da Beth, Vânia, é isso que eu queria falar, que se encaixa no que você estava falando. As Hum, mulheres dele são foda. uhum. Tem mulher em personagem importante, ela é foda, mas ela é toda ferrada. Ela paga muito caro pra ser foda. É. Foda é palavrão, já falei 50 vezes seguidas aqui. Agora já foi. A É, sua, a sua jarrinha de R$ 1 para cada já palavrão foi. já está transbordando, mas Deixa vamos pra lá. lá. Desculpa aí. Mas então, para ela ser poderosa, não assim, forte. As mulheres dele são fortes, mas elas pagam caríssimo nisso. Caríssimo. Pagam em tudo que acontece com a gente, Vânia. Porque se você for uma super CEO, não é você que criou seus filhos, foi alguém. Alguém que você pagou. Ou foi a escola. Ou você, Hum, no caso da Beth, você nem pode ter filho. uhum, Que assim, o mais importante da feminilidade é o poder de criar uma vida. Gerar, uhum, né? Criar precisa dos uhum, dois juntos, mas de gerar uma vida. Isso é a coisa mais poderosa que existe na humanidade, mas que as pessoas não raciocinam nisso, né? hum. E as mulheres pagam muito caro nisso. Nessa série, nossa senhora, mas elas é assim. Ai, deixa eu tomar cervejinha. Não, é Fora. verdade. É verdade isso. E, é, Então, é- e, é- ai, e isso é uma coisa que esse povo desses Hollywood doido, eles parecem que não veem isso, ou não querem ver, né? Dizer que essa pessoa lá, essa Branca de Neve maluca aí, que não quer um príncipe, não quer ninguém, e ela não vai pagar por isso? Claro que vai. Mas eles é, querem fazer as meninas acreditarem que tem que ir lá pro paredão, rebolar até o chão. E isso é ótimo, isso é empoderamento.
Isso é ótimo. Eu vou dar uma fala da Nossa Senhora da Anitta, uma Hum, coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer, mas ah, tem um meme dela, que virou meme, hum, né? Que ela fala uhum. assim, sobre arrumar namorado. Eu tenho preferido dormir, eu tenho que escolher. Ou eu arrumo namorado, ou eu durmo. Então, na verdade é isso. Quando você é feito de escolhas. E Uhum. quando você escolhe a direita, direita que eu digo lado mesmo, tá, gente? Né? É, Direita, esquerda, não é política, político, não. não. Não, não é política. Eu digo assim, Sai disso. se você escolher a direita, você não pode ficar chorando pela esquerda e vice-versa, né? Uhum. Quando você vai para um caminho, você tem que fazer aquele seu caminho dar certo, sem ficar olhando para trás do tipo e se. Mas, enquanto o seu caminho vai dando certo, você também teve que abrir mão de outras coisas ao longo do caminho. Isso é para todo ser humano, para homem também, gente, tá? Homem também tem os perrengues dele, então não vamos aqui só Sim, falar de mulher, olha não, só, né? acho que para todas as pessoas, cada escolha é uma renúncia. Exatamente, eu ia chegar aí. Então, é, tem, obviamente, que várias renúncias, mas essas renúncias uma escolha, são uma escolha sua, né? E que você não tem que usar como ferramenta de ataque para outras pessoas, do tipo, Moira, eu escolhi vermelho, você tem que ser vermelho. Você não Uhum, pode ser azul, você não pode ser exato. laranja. Esse que é o ponto. Se eu escolher vermelho, que por acaso é uma das minhas cores favoritas, além do verde, não, eu adoro vermelho e verde. Eu não posso obrigar outras pessoas a vestirem a mesma cor que eu, Uhum, entendeu? Então, é isso que acaba acontecendo com esses novos live actions, esses novos filmes. Porque eles ficam querendo provar que a sua escolha está errada, se você não tiver a mesma escolha do filme, é isso aí, é isso tá? aí. Então, assim, façam suas escolhas, façam os seus filmes e façam os seus livros, mas não mexam nos meus contos de fada. É. Vai ter minha Fica bandeira na agora. sua, fica na sua, bicho, né? Live and let live, assim, isso aqui é fogo. É, aqui sei lá, um ringue. Talvez não exatamente um ringue, porque geralmente ringue só tem dois lados, né? Mas não sei, tá cada vez mais difícil pisar. A gente se sente pisando em caco de vidro, né? Sim. E O aí, tempo Vânia, todo. olha, porque a gente já está falando há um tempão, É. para encerrar, eu vou te falar a última coisa que o sindicato está reclamando, Hum. e aí a gente vai ter que rir, é que a briga deles todos, então, é que eles estão de olho grande nesse dinheiro dos Dos streamers. streamings, né? Uhum. Hum. Então, eles agora descobriram que existe um monopólio, é um cartel, a Amazon, Disney e Netflix. Hum. Agora só que eles descobriram isso. Nossa, coitadinhos. É de Não que foi eles, agora isso que a gente está falando? Quanto tempo eles que a gente fala nisso? porque eles estavam ocupados trabalhando, Moira, não tinham Ah, tempo de ver entendi, notícia, entendeu? Então, por entendi, isso, entendi. agora que Foi eles isso. viram isso, então eles têm que derrubar. Bom, quanto a Disney não se preocupa que ela está se derrubando sozinha, Tá, então vocês ela não não se precisa de preocupem. ajuda, não. Gente, olha, desculpa o papo fumado O papo número de hoje foi bem fumado. muito fumado. 918 o número, né? Mas assim, a gente precisava meio que desabafar, porque tá tudo assim entranhado aqui, preso na Tá. garganta. Espero que você Mas tenha gostado do nosso assunto aqui, né? Que a gente queria muito falar. Eu queria muito falar dessa greve, porque a gente vai ver esses desdobramentos na uhum, nossa cultura, já vai, já. vai afetar. Daqui a pouco vai aparecer em terras brasileiras. Aí o povo aqui vai começar a se mexer. Por enquanto, a gente está observando de binóculo. Mas Isso. quando a água bater na nossa bunda, aí a gente vai ter que se É. mexer. Aí você Verdade. vai lembrar da gente, você volta aqui Vai. e ouve. Isso, isso. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. tchau, tchau.
E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!